Gravação iniciada, presidente. Obrigado, Isaías. Boa tarde a todos. Vamos dar início à sessão da primeira turma ordinária da 4ª Câmara, da primeira sessão de julgamento do CARF, período da tarde, do dia 15 de março de 2021. Estão presentes os conselheiros Cláudio de Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciane Oshihara Arcanjo Zanin, Itamar Arthur Magalhães Alves Ruga, Letícia Domingues Costa Braga, André Severo Chaves e Luiz Augusto de Souza Gonçalves. Bom, nós temos nessa tarde do dia 15, se não me engano, duas, não são sustentações orais, tem um acompanhamento e uma videoconferência, tá? Uma sustentação oral via videoconferência, os itens 5 e os itens 7, e o item 7. Eu perguntaria ao Isaías se os patronos já estão na sala. Sim, presidente, ambos os patronos já se encontram na sala. Então, você, por favor, pode fazer a convocação do item 5, JP Morgan S.A.? Ok, presidente, irei convocá-lo. Obrigado, Isaías. Item 5 da pauta. Fernando. Seu processo será iniciado agora. Por favor, verificar no site privado no chat. Item 5 da pauta. Doutora Fernanda. Seu processo será julgado agora. Por favor, verificar no site privado no chat. Patrono convocado, presidente. Obrigado, Isaías. Boa tarde, conselheiros. Boa tarde, doutora Fernanda Baracuí Pereira. Isso. Com a PDF número 46623, Machado Maia Sendax Opício Advogados. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, presidente. Ok? Obrigada. Hoje eu só vou acompanhar. Só vai acompanhar, ok. Então, Obrigada. vamos para o julgamento do item 5 da pauta, conselheiro Carlos André Soares Nogueira, recorrente JP Morgan S.A. Com a palavra o relator. Boa tarde a todos, boa tarde, patrona. Bom, então aqui, presidente, é um lançamento de imposto de renda pessoa jurídica, né, em razão de diferença entre a DIPJ e a DCTF, no ano calendário 2003. Né? Em síntese, a autoridade fiscal apurou que, no mês de abril de 2003, a contribuinte apurou na DPJ uma estimativa mensal de R$ 77.557. No entanto, declarou e recolheu em DCTF somente R$ 47.071,06. A diferença de R$ 30.486, apurada de ofício, foi base de cálculo para imposição de multa isolada de 50% pela falta de recolhimento da própria estimativa. Né? Então, vai ver que tem o recolhimento, a multa isolada e tem o lançamento do imposto no ajuste. Né? Entretanto, a mesma diferença de 30 mil refletiu-se também na apuração do imposto no ajuste anual, pois a contribuinte deduziu o montante de 717.373 a título de estimativas, enquanto recolheu e declarou em DCTF somente 686.887. Em razão dessa diferença, a fiscalização efetuou o lançamento do imposto devido, com acréscimo de multa de ofício e juros moratórios. Estão aí sintetizados os montantes lançados. Né? Então, inconformada, a contribuinte apresentou impugnação, eu reproduzo aí o relatório da autoridade julgadora de primeira instância. Na parte destacada, né, no mérito. Então, alega a contribuinte que o lançamento, ora combatido, não encontra razões de prosperar, já que decorreu de mero equívoco da impugnante no preenchimento da DCTF, quando deixou de informar compensação legitimamente efetuada de parte do imposto devido informado na DIPJ. Ou seja, a impugnante
apurou o IRPJ estimativa referente a abril de 2003 no valor de 77 mil, conforme informado na DIPJ. Porém, ao entregar a DCTF, declarou o pagamento do imposto no valor de 47 e se equivocou ao deixar de declarar a compensação do saldo remanescente, efetuada no valor de 30.486, com créditos de imposto de renda retido na fonte, referente aos anos calendários 2000 e 2001. Então, essa diferença, o que a contribuinte alega é que ela efetuou uma compensação, né, embora não tenha apresentado TECOMP, não tenha colocado essa compensação na DCTF, mas ela teria efetuado essa compensação com créditos de fonte dos anos de 2000 e 2001. Né? Seguindo, então, na parte destacada. Frisa que nos termos do disposto do artigo 74 da 9430, com a alteração dada pela medida provisória 66, a sistemática de compensação implica o cumprimento da obrigação acessória de entrega de declaração de compensação ao fisco, extinguindo-se o respectivo crédito tributário sob condição resolutória. Significa dizer que a redação dada ao artigo 74 não mais vinculou a compensação de créditos do sujeito passivo ao procedimento interno prévio de verificação quanto à existência de débitos para com a Receita Federal. Acrescenta que a declaração de compensação constitui obrigação acessória, não fazendo parte da essência do ato por duas razões fundamentais. 1. A homologação da compensação constitui ato vinculado e não discricionário, o que significa dizer, presentes os respectivos pressupostos legais, a autoridade administrativa está obrigada à homologação. 2. É exatamente em função do exercício do direito à compensação que independe a autorização da Secretaria da Receita Federal. O contribuinte realiza a compensação e assume a responsabilidade por seu ato. É exatamente diante dessa situação que se encontra impugnante. A falta de declaração da compensação na DCTF do período decorreu de mero equívoco da impugnante, que se traduz no descumprimento de obrigação acessória, sem qualquer prejuízo ao erário público, tanto porque é legítimo o crédito tributário compensado, a compensação é direito do contribuinte e sua ulterior homologação, ato vinculado da administração, de forma que a declaração constitui mera formalização do procedimento levado a efeito pelo impugnante. Então, esse é o argumento central de mérito, né? Bom, passando em frente, a impugnação foi julgada improcedente, está aí a ementa do acordo da DRJ de Curitiba, né? Na decisão de piso, quanto à diferença apurada de ofício pela fiscalização, a autoridade julgadora apontou, em apertada síntese, que a alegada compensação feita pela contribuinte somente poderia ser efetivada mediante entrega da respectiva DECOM. Quanto à manutenção das multas de ofício isolado, bem como a incidência de juros sobre a taxa Selic, são os argumentos levantados na manifestação, a DRJ limitou-se a mencionar que a fiscalização teria atuado conforme a legislação em vigor e reproduziu os respectivos fundamentos legais. E resignada com a decisão de primeira instância, a contribuinte interpôs recurso. Na peça recursal, em essência, reproduziu as alegações lançadas na impugnação. Ao final, pediu a reforma da decisão com anulação do auto infração, sucessivamente pediu a insubsistência da multa isolada, aplicada cumulativamente à multa de ofício, aqui já com a aplicação da súmula. Requeriu também o direito à sustentação oral e direcionamento das intimações para as advogadas. Não vai ter sustentação, né, presidente? Não, só acompanhamento. Só acompanhamento, tá certo. Então, passo ao voto, né? Então, aí, quanto ao mérito, né? Conforme relatada, a diferença entre a DIPJ e a DCTF. Durante o procedimento fiscal, a contribuinte foi intimada a justificar a diferença de 30 mil entre a estimativa mensal de IRPJ apurada na DIPJ, no valor de 77, e o valor efetivamente declarado em DCTF e recolhido, que foi de 47. A contribuinte não logrou apresentar à fiscalização nenhuma justificativa para a diferença apontada. Desta forma, a autoridade apurou duas infrações, fazendo os respectivos lançamentos de ofício, um da multa isolada, dois da diferença de imposto.
Quanto à defesa da contribuinte, entende ressaltar de pronto que não há qualquer contestação acerca do montante efetivamente devido em abril de 2003. Em nenhum momento, a contribuinte contesta que a estimativa devida era de 77 mil e que o valor efetivamente recolhido foi de 47. A defesa da contribuinte centra-se na alegação que teria cometido um erro de fato na DCTF ao deixar de declarar a compensação da diferença de 30 mil com os créditos decorrentes de imposto de renda retido na fonte, pagos nos anos calendários 2000 e 2001. Eu trago aqui a colação um trecho do recurso voluntário sobre isso. Segundo a contribuinte, a falta de declaração da compensação em DCTF e na DECOM não seria obstáculo para o reconhecimento do indigitado crédito. Estaria devidamente comprovado nos autos. Também trago aí um trecho com as suas palavras. Penso que a tese da contribuinte não deve ser acolhida. Conforme apontado pela autoridade julgadora ACOA, na época dos fatos, estamos em 2003, né, o ato legalmente previsto para a realização da compensação de créditos oriundos de pagamentos indevidos ou a maior era a apresentação da DECOMP. Contudo, a própria contribuinte reconhece que a alegada compensação não teria sido declarada ao fisco nem na DCTF, nem em DECOMP. Então, aqui eu reproduzo o texto do artigo 74 da Lei 9.430, com as alterações feitas em 2002 e depois foram desaprovadas em 2003. Né? Então, eu sigo abaixo. A Lei número 10.637 trouxe substancial alteração na regulação jurídica da repetição de indébito no âmbito da Secretaria da Receita Federal. De um lado, abriu a possibilidade de compensar créditos passíveis de restituição ou ressarcimento com quaisquer tributos administrados pela RFB, antes de qualquer procedimento de ofício da administração tributária. Mas, de outro, obrigou a apresentação da declaração de compensação. Não se trata de mera formalidade. A declaração do débito de estimativa na DECOM tem como efeito jurídico a constituição do crédito tributário por força do caráter de confissão de dívida e instrumento hábil para a cobrança do débito. Ademais, com a compensação, ocorre a extinção do crédito tributário sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Portanto, desde a entrada em vigor da Lei 10.637, inicialmente em 66, para que os eventuais créditos de pagamentos indevidos ou a maior de fonte sejam compensados com débitos relativos às estimativas mensais de RPJ de períodos posteriores, é preciso que a compensação esteja declarada em DECOMP. A exigência é inafastável. Assim, a falta de apresentação da DECOMP e também a omissão da compensação na DCTF não configuram meros erros de fato. Aí eu até cito aqui a súmula CAF 145, não trato especificamente desse caso, mas trata da compensação de saldo negativo, né, que tem que ser feito obrigatoriamente por meio da DECOMP, e o raciocínio é o mesmo. Né? Seguindo, então, entende salientar, ademais, que não se está aqui a exigir a apresentação da DECOMP por mero formalismo. A questão é atinente à verdade material. A questão é a verificação da existência, liquidez e certeza do alegado crédito decorrente de pagamento indevido a maior de fonte nos anos calendário 2000 e 2001. Né? O artigo 170 do CPM. Conforme visto acima, as mudanças promovidas pela Lei 10.637, no artigo 74 do 9.430, a formalização de crédito perante a União e a extinção de créditos tributários por meio de compensação passaram a exigir a apresentação de PER e DECOMP. A introdução do sistema PER-DECOMP alterou substancialmente a dinâmica da utilização dos créditos por parte dos contribuintes. Estes passaram a poder efetuar compensações com quaisquer débitos de sua responsabilidade. Nessa alteração, a verificação da liquidez e certeza do crédito pleiteado pelo sujeito passivo e a homologação das compensações passaram a ser realizadas pela administração tributária a posteriori, com base nos PER-DECOMP apresentados. A compensação declarada extingue o crédito tributário sob condição resolutória e a apresentação da DECOMP marca o termo inicial
do prazo decadencial de 5 anos, previsto no parágrafo 5º do dispositivo legal, do artigo 74, para a homologação da compensação. Portanto, a apresentação do PERDECOMP é essencial para a verificação da verdade material acerca do crédito pleiteado pela contribuinte. Dessa forma, não há como reconhecer a alegada compensação que teria sido efetuada pela contribuinte, uma vez que não houve qualquer exame de liquidez e certeza do crédito que seria decorrente de pagamentos indevidos ou a maior. Assim, é de se negar provimento ao recurso voluntário neste ponto, né, do mérito. Quanto à multa isolada, eu vou poupá-los aqui de qualquer leitura, porque aqui é de se aplicar a súmula CARF 105, né, nós estamos falando de fatos geradores de 2003, né, então deve se afastar aqui a multa isolada. O juros Selic também é matéria simulada, a questão da sustentação oral independe, né, de deferimento aqui do julgador, e o direcionamento também é matéria simulada. Então, voto por indeferir o direcionamento das intimações para as advogadas da contribuinte, por dar provimento parcial ao recurso voluntário, tão somente para afastar a multa isolada em razão da insuficiência de recolhimento estimativo mensal de RPJ em abril de 2003. E é como voto, presidente. Está aberta a discussão. Alguém tem alguma pergunta a fazer? Algum comentário a fazer? Doutora Letícia. Presidente, eu estava lendo sempre os brilhantes votos do doutor Carlos, e no meio do caminho eu me peguei perguntando se isso era uma decomp ou se era uma autuação, e aí eu fui verificar que é efetivamente uma autuação. E aí, nos casos de autuação, eu não acho que se aplique a questão da certeza e liquidez do crédito. A certeza e liquidez do crédito, na minha opinião, ela precisa ser comprovada pelo contribuinte quando ela está buscando um crédito a ser compensado. Mas no caso dos autos aqui, foi uma autuação. Aí, o que ela falou? Olha, realmente era devido a esse valor, só que eu fiz uma compensação conforme a minha escrita fiscal comprova. E foi juntada a escrita fiscal da recorrente, e aí eu não sei se existem alguns outros elementos, eu efetivamente não verifiquei a documentação, que comprovem que essa compensação foi realizada mesmo sem cumprir com a formalidade. Então, eu acho que nesse caso, o meu raciocínio, ele inverte um pouco, porque se fosse um requerimento de crédito, eu concordo plenamente que não, a gente teria que usar esse raciocínio usado brilhantemente pelo relator. Mas no caso dos autos, eu acho que a gente tem que verificar se efetivamente este crédito existia e se houve essa compensação realizada na escrita da recorrente, e se a compensação só faltou a PERDECOMP, porque senão nós vamos, o que a gente está fazendo? Nós estamos autuando uma contribuinte que tem efetivamente o crédito, né? Então, eu acho que a gente não pode parar nessa análise de ter ou não a DECOMP. A DECOMP não foi feita, isso não tem a menor dúvida. Eu acho só que a gente teria que se aprofundar para fazer essa verificação. Eu não sei se os demais conselheiros têm a mesma percepção que a minha. Doutor Carlos André. O que eu entendo é assim, a compensação não existiu. Juridicamente, ela só pode ser feita pela DECOMP. Essa é a questão. E para avançar na questão que foi colocada, veja, não há prova de que o crédito existe. Há até lançamento contábil, né, juntado aos autos, de que foi feita uma compensação. Mas o exame da existência desse crédito alegado é na DECOMP. Né? Quer dizer, não tem como... Foi 2003, né? É no calendário de 2003, é isso? Isso, a compensação é de 2003, os créditos seriam de 2000 e 2001. Né? Então, para que a compensação ocorra, esse é o meu entendimento, para que a compensação ocorra, tem que ter a DECOMP.
né? Não é uma questão de formalismo, é uma questão de direito material, né? E, além disso, impede que eu verifique, então, a única coisa que há nos autos são os movimentos contábeis, mas impede que eu verifique a liquidez e certeza do crédito, porque não foi feita a decompra. Né? Sim, mas eu acho que a partir do momento em que foi realizada a autuação e a contribuinte ela coloca isso, se ela comprova, se ela consegue comprovar que efetivamente ela tinha esse crédito, que esse crédito estava disponível e que foi feita de fato essa compensação, eu entendo que isso cabe como defesa de uma autuação. Não caberia como para requerer crédito, mas defesa de autuação, na minha opinião, eu acho que caberia. Presidente, eu acho que eu vou ter que pedir vista dos autos. Ok, mais alguém quer fazer alguma consideração? Então, presidente, eu ia pedir a vista também, aí pode abrir vista aí e faz uma vista coletiva, se for o caso. Mas a vista coletiva para que a gente reaprecie nessa própria reunião ou por esse... Não entendi. Não, tanto faz, eu gostaria de ter vista também, que eu ainda não consegui ter o acesso aqui ao processo completo, então eu não consegui ainda olhar os detalhes, eu só tive acesso ao voto até agora. Presidente, eu acho... Eu não tinha observado esse ponto aí que a conselheira Letícia levantou. Eu acho que a gente consegue, que eu consigo dar uma olhada hoje ainda, eu acho que amanhã, se a patrona não achar inconveniente, a gente pode reincluí-lo na pauta amanhã. Doutora Fernanda queria fazer um comentário? Eu vi que ela levantou a mão. Presidente. Não, era só para destacar que a gente trouxe nos autos, como forma de comprovação do crédito, a DIPJ do período, né, e o extrato de movimentação contábil da empresa, que comprova exatamente esse crédito utilizado lá na escrita fiscal. Mas é isso, eu não sei se os senhores chegaram a receber o memorial que a gente enviou na semana passada, a gente pode fazer também, aí eu não sei se o julgamento vai ficar para amanhã ou ficando para a semana que vem, a gente pode fazer um memorial detalhadinho aonde estão essas provas exatas nos autos, se ficar mais fácil para análise. Doutor Camerano, posso botar na sua conta esse pedido de vista? Ou o senhor quer votar? Está pronto para votar? Não, pode colocar, senhor presidente. É um ponto interessante levantado. Eu acho que, sendo a questão da defesa da recorrente com relação à autuação, é uma coisa interessante. Agora, resta saber se esse crédito que foi utilizado na contabilidade para suprir um pedaço lá da estimativa que não foi recolhida, evidentemente que para usar esse crédito, ela teria que ter feito um instrumento formalizando esta compensação, né? E isso me parece que não foi feito. Agora, se você vai aproveitar esse crédito contábil e realmente, para ele abater um pedaço da estimativa lá, eu a princípio, eu tendo a acompanhar a posição do relator, mas podemos discutir maior profundidade um pouco. Apenas para deixar posta a minha posição, eu não teria problema nenhum de julgar esse processo agora. Para mim, essa dúvida não existe e já foi devidamente esclarecida pelo relator e agora confirmada pelo doutor Camerano. A compensação, se ela houve, ela deveria ter sido formalizada, deveria ter sido operacionalizada pelo instrumento próprio que a legislação assim prevê, determina, né, que é a DECOMP. Tá? Se ele não fez essa compensação via DECOMP, ele não poderia tê-lo feito apenas na contabilidade. E aí, para mim, como instrumento de defesa da autuação, para mim é indiferente. Respeito às opiniões contrárias. Tá? Mas como defesa da autuação, para mim seria indiferente, a partir do momento que ele fez uma compensação irregular, tá? Para satisfazer aquele débito, no caso. Entendeu? Respeito às opiniões contrárias.
Mas essa é a minha visão. Doutor Carlos, o que o senhor queria colocar? Apenas rapidamente, né? Porque são dois óbices, né? O primeiro é esse, né? Assim, não houve a compensação. Porque, até antes da mudança da legislação, a compensação podia ser feita, né, do imposto de renda com imposto de renda na própria contabilidade. Depois não, né? No momento em que se abriu para compensar qualquer tributo com qualquer tributo, impôs-se a apresentação da DECOMP. E é uma mudança realmente relevante, como eu digo, a exigência da DECOMP é inafastável, né? Quer dizer, só podia ser feita via DECOMP. E a outra questão é assim, eu não vejo, sinceramente, né, evidentemente respeitando as posições diferentes, eu não vejo diferença neste caso, para o caso da apresentação de uma DECOMP, porque sempre incumbe ao contribuinte comprovar seu crédito e a ocorrência da compensação que ele alega. É sempre ele que tem que demonstrar que fez a compensação e que aquele crédito existe. Né? O que a fiscalização pediu foi que ele justificasse a diferença. Durante o procedimento ele não o fez. Né? Depois, na impugnação, veio e disse, olha, eu fiz essa compensação na contabilidade. Só que na contabilidade a lei não previa mais essa possibilidade. Né? E nos autos, o que tem é o lançamento contábil. Né? Quer dizer, aí, por fim, você tem isso, quer dizer, não há comprovação de que o crédito existe. Em nenhum momento se fez a comprovação, porque você teria que voltar lá atrás, juntar os DARFs todos relativos à fonte e comprovar que eram pagamentos indevidos. Né? Que é o que se faz na DECOMP. Essa é a questão. Para isso você entrega a DECOMP. Né? Então, assim, mesmo se superasse a questão da DECOMP, porque eu particularmente não é a minha posição, né? O máximo que se poderia dizer é que ele poderia ter direito a fazer a compensação, mas ele não comprova os créditos, a existência e liquidez desses créditos que ele diz ter usado. Né? Então, eu não vejo como superar essas questões. Mas, claro, não, os colegas têm todo o direito de olhar os autos, ver as provas e formar uma convicção, evidentemente. Perfeito. Doutora Letícia. Só para que fique bem claro, e aí eu acho que, aceitando a sugestão da patrona, eu não tenho dúvida que deve ser comprovada a liquidez e o crédito de 2000. Porque a alteração também, essa compensação ocorreu em 2003, e nós temos a alteração da legislação em outubro de 2002. Então, é um interregno pequeno para que a contribuinte se adapte às novas normas, né? Então, eu acredito que a gente, se estiver comprovado que o crédito de 2000 existiu e que foi feita essa comprovação, eu tendo a aceitar. E como a patrona se ofereceu a entregar um memorial, eu prefiro, então, passar para a próxima sessão, presidente. Ok. Doutor Gamerano, vou botar na sua conta, então, o pedido de vista, tá ok? Sim, senhor, não tem opção, pode botar. Não, opção o senhor tem, o senhor pode votar, na é verdade, o senhor pode votar, e o Daniel pede a vista, sem problema nenhum. Não, votar, eu não tenho dúvida quanto ao voto do relator, não tenho dúvida nenhuma. Se é para votar, eu votaria com o voto do relator. Então eu vou registrar o seu voto, tá ok? Sim. O senhor pode mudar, né? Na próxima. Posso, claro. Pode mudar. Se me apresentar alguma surpresa aí na próxima sessão, que eu acho difícil, mas eu... Tá ok, então. Bom, então, lidos relatório e voto no sentido de
dar provimento parcial ao recurso, tão somente para afastar a multa isolada, em razão da insuficiência do recolhimento da estimativa mensal do RPJ de abril de 2003, o julgamento foi interrompido pelo pedido de vistas do conselheiro Daniel Ribeiro Silva. Tá ok? Então, esse processo volta a julgamento na próxima reunião, datada para o mês de abril. Certo, doutora? Doutora Fernanda? Certo, okay. Conselheiro. Muito obrigada a todos. Só um minutinho, patrona, só um minutinho. Nós estamos com um pouco de dificuldade de abrir a nossa pasta de memorial. Se pudesse enviar para que eles distribuíssem para a gente por e-mail, seria bom. Porque eu não sei se esse problema pode ser corrigido até a sessão posterior. A gente está enviando pelo sistema do site. E aí a gente recebe uma mensagem que foi encaminhada para vocês, acho que na pasta, né? Mas eu vou fazer essa solicitação para o pessoal do CEDOC e pedir para eles distribuírem por e-mail, que aí eu acho que a gente consegue ter certeza que vocês receberam, né? Isso, obrigada. Tá bom. Obrigada, conselheiros. Boa tarde, bom trabalho a todos. Até a próxima. Com relação a essa questão dos memoriais, viu, Letícia? Ontem eu estava até verificando na pasta T. Se você abrir os anos de 2019 e 2020, você tem acesso aos memoriais. Em 2021, a pasta de memoriais está vazia. Isso. Então, eu estou achando que é algum problema, não é problema de acesso nosso à pasta. Mas parece que o doutor André consegue ter acesso e tem memorial lá dentro. E o André é mais... Inclusive, presidente, eu estou colocando todos os memoriais aqui na minha pasta para vocês puxarem de lá, porque eu estou tendo acesso, aparece lá para mim. Muito estranho isso, muito estranho, porque eu acesso os memoriais dos anos anteriores, utilizando o mesmo caminho, né, da pasta T, mas 2021 aparece com uma pasta em branco, vazia. Entendeu? Mas é boa essa informação. Obrigado, André. Alguém mais está conseguindo acessar? Não? Ok. Muito bem. Vamos passar, então, para a apreciação do item 7. Isaías, por gentileza, pode apregoar o processo item 7 e chamar o patrono à sala, por favor? Ok, presidente, irei convocá-lo. Ok. Senhor presidente, vai ter sustentação oral nesse item? Nesse vai ter através de videoconferência. Ele deve utilizar o... Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Item 7 da pauta. Dr. Leandro Cabral. Seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Patrono convocado, presidente. Obrigado, Isaías. Boa tarde, senhor presidente, prezadas conselheiras e senhores conselheiros. Prazer em revelar. Boa tarde, doutor Leandro Cabral e Silva, OAB DF 57490 e OAB SP 234687, Veloz Advogados. É isso, né? Seja bem-vindo à nossa turma 1401, tá ok? O senhor vai fazer sustentação, né? Vai fazer sustentação, né? Ok, então. Com a palavra, então, o relator, doutor Itamar, item 7 da pauta, Bancorp Fomento Limitado. Boa tarde, doutores. Boa tarde, patrono. Bom, o item, o processo, ele se trata de um crédito tributário lançado de imposto de renda retido na fonte, né? E, em síntese, a autoridade lançadora entendeu que os juros sobre mútuo a pagar, contabilizados no período de 2004, foi objeto de crédito contábil referente aos mutuantes, que materializou o fato gerador do imposto de renda, retido na fonte. Em relação às pessoas jurídicas, ele lançou mútuo isolado e juros de mole isolado, com base no artigo 722 do RIR. Ele reajustou a base de cálculo com base no artigo 725. Em relação às pessoas físicas, eu estou fazendo uma síntese,
depois eu vou olhar as peças um pouco mais de detalhe e deixo para o patrono explicar a parte da defesa. Em relação às pessoas físicas, ele lançou o imposto de renda retido na fonte aquecido de juros e multa por causa da tributação exclusiva. As pessoas jurídicas, ele só lançou juros e multa. Ele olhou a contabilidade do contribuinte, verificou que houve lançamento a crédito e a débito nos contratos de multa. Quando houve a renovação, ele relançava na contabilidade, a autoridade lançadora considerou esses lançamentos contábeis para lançar. Nas pessoas físicas, ele lançou a multa e os juros, porque no final do ano ela entrega a declaração, ela faz o cálculo. Né? No caso das pessoas físicas, por ser tributação exclusiva, ele efetuou o lançamento também do imposto. A recorrente, em síntese, alega que os contratos não foram liquidados em 2004, por isso não ocorreu fato gerador nesse período. Ela explica que os contratos sofreram prorrogações e os valores foram disponibilizados aos mutuantes pela primeira vez, principal e juros, nos anos seguintes, circunstância em que apurou e recolheu o imposto de renda exigido, que é o imposto de renda retido na fonte. Desse modo, aduz que há que se reconhecer o efeito da postergação do recolhimento do imposto de renda, eis que foi comprovadamente retido e recolhido a posteriori. Realça que a mera provisão contábil da obrigação de pagar juros não deflagra disponibilidade econômica ou jurídica do rendimento aos respectivos beneficiários. Sustenta também que descabe o reajustamento da base de cálculo do imposto no caso, pois inconteste que a recorrente não assumiu o ônus do imposto incidente sobre os juros a pagar relativos aos contratos de multa objeto da autuação, o qual foi suportado pelos beneficiários dos pagamentos quando da efetiva liquidação, com a retenção e o recolhimento do imposto de renda retido na fonte. Na decisão da DRJ, eu estou aqui no meu voto, ele explica os fatos até aquele momento e ele demonstra quais foram os lançamentos que a autoridade fiscal efetuou. Na página do voto, a página 3, ele mostra aqui que na celebração do contrato, o autuado ele realizava débito na conta Banco do Brasil, né, essa conta de ativo, e crédito na conta cessão de crédito. Isso quando ele celebrava. Quando ele prorrogava o contrato, ele efetuava débito, ele baixava a conta cessão de crédito, débito em juros a pagar, e crédito na conta cessão de crédito pelo valor do novo contrato, que ele efetuava prorrogação. Ou seja, no ano de 2004, ele efetuando o crédito nessas contas, a autoridade entendeu que era disponibilidade jurídica e autuou o imposto de renda retido na fonte. E ele alega que ele liquidou esses contratos anos depois. Foi a oportunidade em que ele recolheu esse imposto, que deveria reconhecer esse valor recolhido a posteriori, do imposto que não foi considerado pela autoridade fiscal. Eu vou adiantar aqui no meu voto. Da impugnação, ele alegou algumas argumentações jurídicas da nulidade da autuação, enfim, né? Eu vou deixar para o patrono esclarecer melhor. A DRJ, ele entendeu que, pelo improvimento da impugnação, eu estou lendo a ementa da decisão aqui, preliminar de nulidade do lançamento. Não procede a arguição de nulidade do lançamento quando se vislumbra nos autos nenhuma das hipóteses do artigo 59 do decreto, né, do PAF. Imposto de renda retido na fonte. Operações de multas. Rendimentos produzidos por aplicações financeiras de renda fixa, oferidos por qualquer beneficiário, inclusive pessoa jurídica isenta, sujeitam-se à incidência do imposto de renda na fonte. São tributados como aplicação financeira de renda fixa os rendimentos oferidos pela entrega de recursos da pessoa jurídica, sob qualquer forma e a qualquer título, independentemente de ser ou não fonte pagadora de instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil. E os rendimentos oferidos nas operações de multa de recursos financeiros entre pessoas jurídicas e pessoas físicas, ou entre pessoas jurídicas e pessoas físicas, para fins de incidência no imposto de renda na fonte, a alienação compreende qualquer forma de transmissão de propriedade, bem assim a liquidação, o resgate, a cessão ou a repactuação do título ou aplicação. Essa é a ementa da decisão da DRJ. No recurso voluntário, ele repisa o argumento, assevera que ocorreu que recolhimento quando da efetiva disponibilização do rendimento aos beneficiários. Ele expõe um exemplo, uns dados aqui que eu grifei, eu estou na página 7 do
do relatório aqui da minuta, e ele expõe que foi recolhido a posteriori. No processo tem uma série de contratos de mútuo, que está, inclusive, liquidado, com um carimbo liquidado, mas esses contratos foram utilizados pela autoridade para efetuar lançamentos, que calculou os valores. A recorrente, ela assevera que ela efetuou os recolhimentos posteriormente, e ela dá um exemplo no recurso, bem explicadinho. Ela explica, são as partes aqui que eu grifei em azul, a corroborar o devido tratamento tributário conferido pela recorrente e a consequente insubsistência do auto de infração. Veja-se como exemplo todo o histórico dos juros vinculados a 5 contratos de mútuos, os quais a douta autoridade fiscal presumiu o pagamento ou crédito em 2004, mas que, na verdade, ocorreu bem posteriormente, em 2006. Trata-se de contratos de mútuo realizados com o senhor Demétrio Pérez Fraia. Ele mostrou o número dos contratos, apresentou uma tabela, e logo abaixo, de uma forma sintetizada, ele demonstrou que recolheu todos os valores em relação a esses contratos, recolheu nesses DARFs aqui, que eu colei a imagem na peça, e o valor foi devidamente declarado em DIF, ou seja, esse valor recolhido em 2006, que foi lançado nesse exemplo, na pessoa física do nome do senhor Demétrio, não foi considerado pela autoridade lançadora que realizou o auto de infração em 2008. Ele lançou, considerando os lançamentos na contabilidade, e não abateu os valores desses contratos que teria sido recolhido 2 anos após. Então, em síntese, essa é o relatório. Eu vou deixar para o patrono explicar melhor aí a posição da recorrente, senhor presidente. Com a palavra, doutor Leandro. Presidente, muito obrigado. Primeiro, manifesto minha felicidade de vê-las e vê-los com saúde. Faço votos que suas famílias também estejam bem e com saúde. Sigamos firmes. Vou pedir a gentileza também de compartilhar aqui a minha tela, onde eu passarei os memoriais que nós enviamos anteriormente via site. As senhoras e os senhores conseguem ver o meu memorial? A minha tela? Sim? Sim, perfeito. sim. Muito obrigado. Bom, então vamos lá. O relato do Dr. Itamar está perfeito, reflete de forma sintetizada bastante o processo. Então, na prática, o auto de infração, ele recai sobre, um auto de R-fonte, recai sobre juros de empréstimos e financiamentos em contratos de mútuo, com pessoas físicas e pessoas jurídicas. O fiscal, ele se baseou única e exclusivamente na contabilidade. A premissa adotada por ele foi crédito contábil, ponto. Essa é a data do fato gerador do IR-fonte. Por seu turno, a recorrente defende nulidade do auto de infração, que se confunde, na verdade, com o mérito da defesa no sentido da inocorrência do fato gerador. Por quê? Porque o fato gerador não seria no crédito contábil, mas sim na efetiva disponibilidade jurídica ou econômica dos rendimentos, o que, no caso concreto, ocorreu na liquidação dos contratos. Tanto que, para 100% das operações autuadas, a recorrente demonstrou a apuração e o recolhimento do IR-fonte justamente na liquidação dos contratos de mútuo, né? E o fiscal não analisou justamente porque, ou injustamente, porque a premissa dele era de crédito contábil, que bastava. O que, inclusive, vale destacar, é coerente essa premissa do fiscal com o entendimento da Receita Federal à época. Nós vamos ver que esse entendimento ele foi superado, tanto no âmbito da própria Receita Federal, como no âmbito do CARF. E aí, então, no mérito, a recorrente também defende aí o devido recolhimento do IR-fonte no momento correto, no momento do fato gerador, e ainda traz um argumento subsidiário de que, se não for reconhecido o fato gerador na liquidação do contrato, ou seja, no caso concreto, na disponibilidade jurídica, ou no caso até econômica, desses rendimentos, que se dê o tratamento de postergação, o que no caso também implicaria cancelar o auto, porque o fiscal não
ele descumpriu a legislação ao não aplicar os efeitos da postergação. A DRJ basicamente seguiu o que o fiscal havia entendido. Então, vejamos aqui de forma clara qual é a premissa do fiscal. A premissa do fiscal, os encargos, restou comprovado que os valores efetivamente relacionados aos encargos incidentes sobre os empréstimos decorrentes de contrato de mútuo foram creditados contabilmente aos mutuantes, materializando dessa forma o fato gerador da obrigação tributária. Vejam, aqui fica claro a premissa do fiscal de que o crédito contábil implica fato gerador do IR-fonte. Aqui nós trazemos também os dispositivos legais, já mostrando que não é o crédito contábil que implica o fato gerador. Então, primeiro, a própria instituição normativa 25, que fala de pagamento ou crédito dos rendimentos, e o RIR 99, no artigo 732 e no 734, que vão falar de pagamento ou crédito. Qual que é o ponto que está aqui em discussão? Inexistiu disponibilização dos juros por ocasião da provisão contábil. Vejam, aqui, efetivamente, o que o fiscal autua é a provisão contábil. Significa dizer, o fiscal, ele sequer considerou como fato gerador o vencimento das obrigações, que inclusive ocorreu no momento posterior à provisão, à contabilização. Então, aqui nós pretendemos mostrar o seguinte, aqui eu trago um excerto de um contrato, tá? Mostrando que os mutuantes, eles sequer poderiam exigir o adimplemento da obrigação antes do vencimento previsto no contrato. Então, aqui eu trago um excerto do contrato, todos os contratos estão juntados, e aqui nós trouxemos, nessa parte grifada em vermelho, encargos, juros calculados, incidentes sobre o valor mutuado, pagáveis junto com o principal. Ou seja, os juros somente seriam exigíveis juntamente com o principal no efetivo vencimento da obrigação. Então, vejam, se o fato gerador adotado pelo fiscal foi o momento da contabilização dessa despesa e não o vencimento do contrato, é evidente que, naquele momento, não haveria nem disponibilidade jurídica, nem econômica. Poderia, eventualmente, falar, olha, no vencimento haveria, mas não é isso que está sendo discutido no processo. Aqui, o auto recai sobre a contabilização da despesa em momento anterior ao vencimento do contrato. Então, é oportuno destacar aqui o PN 121, que fala, claro está que o regulamento aí se refere aos créditos incondicionais não sujeitos a termo e, portanto, inteiramente à disposição do beneficiário e não aos condicionados ou, e aí eu destaco, com vencimento previamente ajustado, porque estes não estão ainda juridicamente à disposição do contribuinte. Significa dizer o seguinte, que o fato, a data, o período eleito pelo fiscal, nem a própria Receita Federal, nesse parecer normativo lá de 73, consideraria fato gerador do imposto de renda de fonte, porque anterior ao próprio vencimento. Então, na prática, o que a gente vê que o fiscal fez, ele simplesmente considerou período de competência equivale a fato gerador, período de competência da despesa, né, equivale a crédito incondicional e fato gerador do imposto de renda de fonte. E, nesse ponto que ele diverge, é nesse ponto que a recorrente diverge, baseado no próprio entendimento da Receita Federal, e aqui trazemos, por primeiro, a solução de consulta 60 de 2011, que fala, o mero lançamento contábil não tem o poder de configurar o fato gerador do tributo. Aqui também nós destacamos o caso da Genrend, que foi julgado pelas senhoras e pelos senhores em janeiro de 2020, com uma composição diferente, né? Na verdade, pequena diferença, a maioria das conselheiras e conselheiros estava aqui, em que se afirmou com bastante tranquilidade sobre o voto de redação do Dr. Cláudio de Andrade Camerano, que está aqui presente conosco, que entende que o registro contábil do crédito em conta de provisão não caracteriza a disponibilidade por si só, né? Não caracteriza a disponibilidade econômica ou jurídica. É um caso ali que tratava de IR-fonte sobre valores de aluguéis ao exterior, né? E que a fonte pagadora, por N motivos, acabou sequer pagando, né? Para o exterior, para o beneficiário,
e mesmo assim a Receita Federal autuou, o auto ele foi cancelado, justamente no sentido de que tem que se aferir, e aí eu estou lendo o excerto da ementa, o registro contábil do crédito em conta de provisão não caracteriza a disponibilidade econômica ou jurídica dos rendimentos, ou seja, tem que se verificar efetivamente a disponibilidade, fato gerador do imposto de renda, né? E esse entendimento, adotado por esta turma neste acórdão de janeiro de 2020, ele acompanha, como eu disse no início, a jurisprudência do CARF e a própria evolução do entendimento da Receita Federal quanto ao conceito de crédito. Então, aqui nesse slide, apenas fazemos uma síntese desse histórico. Então, caminha a origem de o simples crédito contábil ele seria suficiente para caracterizar a ocorrência do fato gerador do fonte, enquanto que hoje se tem, tanto na jurisprudência do CARF como no próprio âmbito da Receita Federal, a necessidade da disponibilidade jurídica ou econômica para a exigência de R-fonte. E esse entendimento atual ele é totalmente coerente com o próprio Código Tributário Nacional e legislação esparsa. Também trazemos aqui um destaque à recente, mais recente solução de consulta da COSIT, a 307, que vai falar, no caso, inclusive, de pessoa física, dúvida não há de que o regime é caixa, efetivamente. Então, veja que aqui, ele, inclusive, supera a questão da disponibilidade jurídica para falar, tem que ser disponibilidade econômica. A Receita Federal coloca nessa solução de consulta. Inclusive, lá no item 19, ele vai falar que os rendimentos oferidos pelas pessoas físicas, o vocábulo crédito, estou lendo ali a parte final do slide, o vocábulo crédito há de ser entendido como crédito em conta bancária, né? De fato, coerente com o regime de caixa adotado para as pessoas físicas que formam boa parte dos beneficiários aqui do caso concreto. Então, quer dizer, a conclusão que nós tiramos dessa parte é de que o momento eleito pela fiscalização como fato gerador não o é. Primeiro, porque se tratou de mero crédito contábil. Segundo, não houve disponibilidade jurídica ou econômica naquele momento em relação aos beneficiários, seja porque antecedeu ao vencimento, seja porque os próprios vencimentos eles foram prorrogados, como já colocou em seu relato, doutor Itamar, de modo que também no vencimento, nesse caso concreto, não seria aí o momento, o aspecto temporal do fato gerador. E aqui, seguindo para a parte final da apresentação, eu trago justamente o exemplo que o doutor Itamar colocou. Então, para ficar claro, o que nós temos aqui? Tanto no recurso voluntário, como logo após o recurso voluntário, nós colacionamos a documentação mapeando 100% das operações autuadas, mostrando o quê? Basicamente, o nascimento da operação, né? Então, estou aqui com o meu mouse sobre a coluna número do contrato, colocando que é 2004, e vejam as senhoras e os senhores, as prorrogações aqui na quarta coluna, que vai até 2006, isso no caso de um contrato, ou melhor, de 5 contratos do senhor Demétrios, e ao final de 2006, nesse primeiro caso aqui, juros pagos em julho de 2006, X, IR a recolher tanto, DARF recolhido tanto. Então, nós trouxemos isso no recurso voluntário, e eu trago aqui novamente para ficar claro que não há qualquer dúvida agora, em função dos documentos colacionados, do histórico de cada uma das operações, ou seja, eu não trago documento, não deixo a recorrente não deixou dúvida de que houve, de fato, a prorrogação desses contratos, 1, e 2, houve recolhimento, efetivamente, integralmente do IR-fonte em relação às operações autuadas. E aqui, na sequência, nós trouxemos aqui, colacionamos exemplo, também do DARF, daqueles 2 DARFs recolhidos. Então, temos aqui a coincidência dos valores, 189.000, 189.000, 168, 168. Então, quer dizer, com a prorrogação do vencimento, de fato, a recorrente considerou devido o IR-fonte quando da efetiva disponibilização, né, no caso jurídica e econômica, aos beneficiários, com o fato gerador do IR-fonte e o seu recolhimento. Aqui também, e no recurso voluntário, trouxemos cópia da DIR, da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física, do caso aqui do senhor Demétrios, demonstrando tanto rendimento como imposto retido, na data do fato gerador, fechando direitinho a operação. Como eu disse no início, trouxemos no recurso voluntário também o argumento de postergação, na hipótese de se reputar que o recolhimento foi feito
a destempo, então aí haveria de fato a necessidade, primeiro, cancelar o auto por descumprimento do PN 2 de 96, né, que define que o próprio fiscal deve aplicar o efeito da postergação, ou, se não for cancelado o auto, fazer o abatimento, né, o aproveitamento do IR-fonte comprovado nos autos. Também defendemos o que descabe, o reajustamento da base de cálculo, porque o auto entendeu que a fonte assumiu o ônus, e aí fez o reajustamento, isso nós também contestamos no recurso voluntário, e por fim, nós trouxemos uma breve defesa da possibilidade de juntada posterior de provas aqui. Que juntada é essa? De parte das planilhas e dos contratos, enfim, que foram juntados aos autos 55 dias após o recurso voluntário. Nós trouxemos, então, aqui, baseado no próprio decreto 7235, e também na jurisprudência do CARF, entendemos que há, sim, necessidade de conhecer dos documentos. Vejam, os documentos foram trazidos 55 dias após o protocolo, ainda em 2013, são documentos da mesma natureza daqueles já constantes dos autos, não inova, pelo contrário, são complementares, e visam reiterar a comprovação iniciada ou feita na impugnação. Como eu disse, colacionamos jurisprudência do CARF, aqui não vou ocupá-los com essa jurimetria sobre a juntada posterior de provas, mas basicamente afirma, né, corrobora o direito do contribuinte no caso concreto e, por fim, para não mais cansá-los, chegam no pedido de provimento ao recurso voluntário para reconhecer a inocorrência do fato gerador no momento eleito pelo fiscal e, consequentemente, cancelar os débitos de IR-fonte. Eu agradeço a atenção, reitero a minha satisfação por vê-las e vê-los e fico à disposição. Muito obrigado. Obrigado, doutor Leandro. Doutor Itamar, seu voto. Doutor Itamar, o seu microfone está desligado. Bom, vamos lá. Em apertada síntese, há duas questões principais. A não incidência do imposto de renda retido na fonte, pela controvérsia acerca do momento da ocorrência do fato gerador, se quando do crédito efetuado no lançamento contábil, ou quando da disponibilização dos rendimentos aos mutuantes, ou ao mutuante. E a segunda questão, houve o recolhimento do imposto de renda em período subsequente, de modo a estar se exigindo novamente o mesmo valor do principal, em relação às pessoas físicas? Eu adianto, eu vou pular essa questão aqui, se for necessário a gente volta, que a minha proposta é de diligência. Eu vou pular para o voto na folha 14, da proposta de diligência. É importante observar que o auto de infração foi lavrado em julho de 2008, ciência em agosto. O interessado alega na impugnação que fez os recolhimentos nos anos 2005 e 2006 e apresentou documentos, docs 3 e 4, conforme as folhas 158 seguintes. Ou seja, houve o lançamento cerca de 2 anos depois do efetivo recolhimento, conforme expõe a recorrente. A autoridade fiscal lançou 2 anos depois que houve o recolhimento. Como relatado, em seu recurso, a contribuinte evidencia, com um exemplo muito consistente, correlacionando 5 contratos de multa celebrados com uma pessoa física, os DARFs e respectiva DIRF, cujos dados são totalmente coerentes, itens 51 a 57 do recurso voluntário, as folhas 267 seguintes. Ela evidencia que fez o recolhimento do imposto de modo a merecer uma análise detalhada dos valores considerados no lançamento. Digo isso porque, com fundo na verdade material, nisto se faz a averiguação, pois caso os valores tenham sido recolhidos extemporaneamente, há que se efetuar o respectivo abatimento do valor lançado, o que repercute também nos acréscimos legais. Cabe frisar que, em relação às pessoas jurídicas, não foi exigido o imposto de renda retido na fonte, apenas juros e multa. Assim, não há dúvida acerca do recolhimento em período subsequente. A gente não tem essa dúvida, não cabe na proposta de diligência. Já no que toca às pessoas físicas, há que se verificar se os valores referentes ao imposto de renda do período em questão foi recolhido aos cofres públicos. Observa-se que o termo de início da ação fiscal ocorreu em setembro de 2006. O termo de intimação fiscal em outubro de 2007, oferecendo 5 dias para fiscalizado justificar os lançamentos. Houve resposta, circunstância em que a interessada juntou diversos contratos,
os quais, inclusive, foram os documentos que embasaram a autuação. Em setembro de 2008, lavrou-se o termo de verificação, com auto de infração, cientificado em agosto de 2008. A interessada só veio se manifestar com a impugnação, situação em que alegou ter efetuado o recolhimento, nos períodos quando da liquidação dos contratos. Reitera-se que o auto de infração foi lavrado em 2008, cuja ciência ocorreu, eu repeti aqui, preciso corrigir essa parte. Nada foi dito acerca da análise do recolhimento do imposto de renda referente aos respectivos contratos para eventual dedução do valor do imposto lançado. Os valores de imposto de renda retido na fonte, referentes aos contratos celebrados com as pessoas físicas, foram exigidos como se não houvesse recolhimento algum pela contribuinte. A autoridade fiscal considerou tão somente os valores lançados na contabilidade. Assim, para se afastar a possibilidade de se exigir o valor do principal indevidamente, que configuraria cobrança indevida, ensejando sua anulação, entendo imprescindível uma análise da autoridade local no que se refere aos documentos apresentados para verificar se os valores de imposto de renda das pessoas físicas considerados no lançamento foram efetivamente recolhidos aos cofres públicos após o ano calendário de 2004. Nesse ponto, destaco a importância de se cotejar os documentos apresentados, identificando os beneficiários, com a DIRF da interessada, declaração dos beneficiários, a declaração de imposto de renda, né, considerando ainda o efetivo recolhimento aos cofres públicos, os DARFs. Desejável seria a confecção de uma tabela para confrontar com a produzida pela autoridade lançadora, de modo a verificar quais valores foram considerados no lançamento e quais valores foram recolhidos extemporaneamente nos anos calendários subsequentes. Entendo que eventual valor recolhido nos anos seguintes em relação aos beneficiários considerados no auto de infração devem ser excluídos do valor principal lançado, que implicará no recálculo dos acréscimos legais, alterando o valor do crédito constituído. Por conseguinte, é importante discriminar os valores lançados e, se for o caso, os valores que devem ser mantidos, considerando eventuais valores exonerados. Destaco a importância de correlacionar os contratos apresentados, o imposto retido na fonte por meio dos DARFs, a DIRF e as DIRPFs dos beneficiários, as declarações dos beneficiários, a fim de evitar cobrança indevida. Após o recálculo de eventual saldo, solicito elaborar relatório conclusivo, fundamentando as respectivas constatações. Intimar para 30 dias. Enfim, esse é o voto. Se vencido, precisamos analisar as outras questões, senhor presidente. Ok. Doutora Letícia. Doutora Letícia, o microfone. Eu tive um caso semelhante a esse, e eu também, na época, baixei o julgamento em diligência. Baixei o processo em diligência para fazer essas verificações. O processo voltou e aí eu vi que, na verdade, o que a Receita estava fazendo, e deve coincide a época, ela estava fazendo todos os lançamentos por provisão, que me parece, inclusive pela sustentação do patrono, que é isso que a Receita está fazendo aqui. Ela está lançando provisão, não é que o recolhimento foi feito extemporaneamente, foi o fato gerador do imposto de renda que não ocorreu. E assim, eu estou falando isso, mas assim, eu também fiz a mesma coisa, eu também baixei em diligência, e de uma certa forma, eu acho que é insubsistente o julgamento. Depois que os autos voltaram para mim, eu pensei bem, e o que está ocorrendo, e me parece que é a mesma coisa que está ocorrendo aqui nesses autos, a Receita, ela se olvida que a provisão não é fato gerador de tributo nenhum. E o lançamento não poderia ter sido feito dessa forma. E assim, doutor Itamar, é com todo respeito mesmo, porque eu fiz isso. Eu baixei em diligência também o mesmo processo, quer dizer, um processo muito semelhante da mesma época. E aí me parece que a gente tem um problema na formação mesmo, que a gente vai aí contra o artigo 142 do CTN.
que é a questão do fato gerador, que não seria só a provisão. O doutor Casandré e o doutor Camerano pediram a palavra, mas eu vou abrir primeiro para o doutor Itamar, até para que ele possa rebater ou fazer alguma complementação, né, alguma ilustração que a conselheira Letícia acabou de nos dar. Doutor Itamar. Bom, o cerne da questão é o fato gerador, né? Ele pegou a contabilidade, viu o crédito e lançou. E eu convidaria vocês para dar uma olhada nas folhas 38 seguintes, como exemplo dos documentos que ele considerou no lançamento. Você olha os contratos de mútuo, na data de vencimento, era em 2004, ou seja, o vencimento do contrato previsto lá tem, inclusive, um carimbo liquidado, o que foi dito na decisão de piso aí. Então, a pessoa física, no caso, ela fez um contrato de mútuo com a fiscalizada, então, e houve vencimento naquele período. Além do lançamento na contabilidade, tem o vencimento do contrato. Na repactuação, eles relançaram na contabilidade e fizeram um crédito de juros. Foi o que o auditor considerou. Então, ou seja, o direito, no meu modo de ver, o direito da disponibilidade, a disponibilidade ao mutuante é no vencimento de um contrato que ele pactuou. Ele pactuou o contrato com a fiscalizada, pessoa física. Se o vencimento é 30 dias, ele já tem o direito de reter. Se houve uma repactuação, mas já o primeiro juros lançado já ocorreu o fato gerador de imposto de renda. Não sei se eu fui claro no raciocínio. Porque eu entendi. O instrumento juros, você olha lá, estou dando um exemplo, já, a primeira folha, 38, a segunda pessoa física, é a folha 40, se eu não me engano. 40, mutuante, Demétrio, enfim. Então, eu acredito que deveria ter uma análise, de fato, com as pessoas físicas, para ver se houve, de fato, quando foi os vencimentos do contrato, eu iria discriminar melhor aí na diligência, se houve os vencimentos, e se houve efetivo recolhimento. Porque tem que ser um cruzamento de dados aí completo, tanto da peça jurídica, que dá o direito ao beneficiário, o mutuante dá um recurso, ele firma um contrato, se no contrato está um vencimento de 3 meses, é aquilo que vale. Vencer o contrato, ou seja, surgiu o fato gerador, o crédito dele. Se ele demandar, ele tem o crédito, em qualquer lugar. Enfim, então o cerne da discussão está aí. Eu acho que deveria ter um cruzamento de dados desses contratos, se foi recolhido posteriormente, porque o auditor fiscal lançou 4 anos depois, em 2008, e não falou nada sobre recolhimento de imposto de renda. Então, ele teria que ter falado, olha, eu verifiquei se houve, no caso de pessoa física, pessoas jurídicas, como tem o ajuste no final do ano, ele não considerou nada, mas as pessoas físicas é tributação exclusiva. Inclusive, deve ser declarado, como são 5 pessoas físicas, mesmo que fossem muitas, tem que ser feito um cruzamento um pouco complexo de dados, que é a DIRF, se a autuada declarou em DIRF, se a beneficiária declarou, se houve, de fato, o ingresso desse recurso aos cofres públicos, e é um cruzamento de dados para ver se, de fato, por quê? Tudo sai da onde? Porque o vencimento do contrato está no período em que foi feito o auto de infração. Essa é a minha visão. Por isso, eu proponho diligência. Ok. Carlos André. Eu fiquei com uma questão aqui, que é a seguinte: eu vi que a DRJ fez essa relação, né, com base lá no artigo 17, né, da IN, né, que diz lá, né, para fins de incidência do imposto, a alienação compreende qualquer forma de transmissão, bem assim a liquidação, resgate, cessão, repactuação do título, né? Mas eu dei uma olhada, assim, no termo de verificação, e eu não vi que o auditor tenha feito esta relação. Quer dizer, inclusive, se eu não estou enganado, o patrão, na sua sustentação, colocou que, inclusive, os lançamentos contábeis não batem com essas datas que seriam as repactuações, né, as prorrogações dos títulos, né? Eu não vi no termo de verificação
essa vinculação que a DRJ colocou na sua fundamentação. Pode ser que eu, passando assim rapidamente os olhos, não tenha percebido, né? Então, eu fiquei realmente com a impressão de que o auditor lançou tão somente pela provisão, né? E aí eu tenho dificuldade realmente de entender que tenha ocorrido nesse momento um fato jurídico, né? Só queria ver se de repente eu não estou, enfim, não deixei escapar alguma coisa na leitura, né? Tô, Cameirano. Cameirano. Essa última parte do relator... Oi, estão ouvindo? Sim. Estão ouvindo? Alto bem claro. Sim? Ah, tá bom, é porque eu não estou vendo aí, está tudo preto aí. Bom, enfim, vocês estão ouvindo? Sim, estamos ouvindo, Cameirano. Ah, tá, porque eu não vejo nenhum de vocês aqui, então eu vou falar. Se vocês, por acaso, não estiverem me escutando mais, me manda o WhatsApp. Bom, essa última parte do relator, ele me deixou um pouco, assim, confuso, porque realmente os juros, eles são provisionados, né? Juros de empréstimo, de contratos de mútuo, né? Segue o regime de competência, eles são provisionados. Evidentemente que essa provisão, ela não é fato gerador de imposto de renda retido na fonte, né? É uma provisão contábil. Na realidade, a exigência do imposto, a obrigação tributária, ela vai nascer no prazo do vencimento, quando eu tiver que pagar os juros. Se nós estamos falando aqui de ano calendário 2004, nós temos que ver se todos esses contratos pactuados, se os juros, se eles ultrapassam o período de 2004 ou não. Por quê? Se eles não ultrapassam, se eles morrem em 2004, para mim está caracterizado o fato gerador, desde que o vencimento dos juros já tenha ocorrido o prazo do vencimento dos juros dentro do ano calendário de 2004. Aí você já tem que fazer a retenção, independentemente de repactuação, como acertadamente falou o relator. Isso ele está correto. Agora, se há contratos que ultrapassam 2004, não há que se fazer, não há que se tributar a provisão contábil. A provisão, no caso dos juros na fonte, pelo menos essa visão que eu tenho, em contrato de mútuo, é se você vai exigir a fonte na liquidação. Ou seja, eu tenho que pagar os juros daqui a um determinado momento X. Chegou esse momento X, eu tenho que pagar esses juros. Eu tenho que pagar o juro e recolher a fonte. Agora, se eu tenho um corte em 2004, se os juros só vão vencer pós-2004, não há que se falar em tributação. São provisões pelo regime de competência. Agora, se eu tenho obrigações que eu tenho de pagar de juros que venceram em 2004 e foram posteriormente repactuadas, não importa. Aí eu tributo em 2004. Esta é o que, na realidade, essa posição que o auditor fala aqui no TVF, ele fala de uma maneira que parece que ele pegou a provisão contábil e tributou. Essa foi a impressão que eu tive, né? Conselheiro Itamar. Então, doutor Cameirano, no TVF, o lançamento é o seguinte, ele entra o dinheiro no banco e ele acredita um passivo. Quando faz o período, perfaz o período do contrato, ele dá e faz uma repactuação, ele dá baixa nesse passivo, esses juros do período passado, ou seja, do ano calendário 2004, ele é uma despesa. E ele faz um novo passivo, que é aquele valor que prossegue para o futuro. Então, pelos lançamentos, você analisando, você já observa que esse foi o raciocínio. Esses juros que ele lançou é em relação ao passado. Ele dá uma baixa no contrato que está no passivo e ele faz um outro passivo. Ou seja, o dinheiro é uma repactuação. Inclusive, na proposta de diligência, eu acho interessante, no meu voto,
se o vencedor, eu discriminar essa análise também, porque o lançamento é justamente esse. Você olhar aqui no TVF, nas folhas 89, ele faz o passivo, após um período, aqueles juros, porque os juros é o prazo, né? Ele faz uma despesa de juros, que é o que ocorreu, e refaz um novo passivo. A recorrente aduz que é uma repactuação, que só foi liquidado em 2006, e foi recolhido lá em 2006. E aí poderia estar vendo... Desta repactuação, acredito que se não for no período de 2004, ou um novo vencimento, enfim, aí de fato não cabe esse lançamento, mas esse valor recolhido lá em 2006, referente ao ano calendário 2004, deve ser abatido, porque o lançamento aqui é no ano 2004, mas está incompleto, como eu estou dizendo aqui no relatório. E aí poderia haver, então, no caso, postergação do imposto de renda, né? Sim. É isso? Isso. Se ele pagou esses juros, ele pagou o imposto desses juros provisionados em 2004, que ele só foi pagar lá em 2006, por aí, isso já era um fato conhecido, isso já modifica até o enquadramento do lançamento, deveria apurar se houve postergação ou não, né? Talvez nem tivesse havido imposto, não sei, mas, enfim. Agora, se está confirmado que tinha juros provisionados em 2004, vencidos em 2004, aí caberia a exigência do imposto, sim. Né? Independentemente da pactuação, da repactuação. Mas, evidentemente, que se ele pagou 2 anos depois, esse imposto, é evidentemente que não tem que se fazer uma conciliação, como acho que o relator está propondo, é isso, essa reconciliação para ver se não vai haver um pagamento em excesso, um pagamento a menos, não é isso? Um exemplo, na declaração de um beneficiário, você olha lá, ele declarou que ele tem aquele valor lá, ele aplicou 100 e tem no final do ano 150, certo? Aquele imposto de renda que ele tem no final de 2005 se refere ao ano calendário 2004. Os beneficiários fazem essas declarações, né? Deve ter um cruzamento para justamente verificar se o imposto de renda recolhido em 2006 se refere a esse período. Por isso que eu digo, na proposta de diligência, para fazer um cruzamento, inclusive, com as declarações dos beneficiários. Doutor Leandro, queria fazer algum comentário, alguma questão de fato que você queria colocar? Perfeito, presidente. Muito obrigado. Apenas para deixar claro que a autuação ela recai sobre o período da originação da operação e não do vencimento. Tá? Isso é muito importante ficar claro, porque ele não recai no vencimento. Ele olha, como o ilustre relator colocou, o valor entra, ele contabiliza naturalmente a obrigação e o auto de infração recai naquele momento. Muito obrigado, presidente. Ok, doutor Daniel. Era exatamente essa observação que o doutor Leandro fez aí agora que eu ia fazer. Na verdade, até por questão de eficiência mesmo, da necessidade da gente converter em diligência ou não. Eu tenho uma posição um pouco diferente a respeito do fato gerador do IR-fonte, eu acho que é o efetivo pagamento, mas aqui eu não tenho dúvida que ele autuou as provisões e autuou pela obrigação contraída, não o vencimento. Então, isso tem um monte de coisa aqui que, ao meu ver, já, por si só, já levaria ao provimento do recurso, aí, independente da diligência. Mas, assim, se a posição dos demais for diferente, eu acho que a diligência é importante para fazer essa vinculação, para mostrar que, de fato, todos esses mútuos eles foram repactuados e foram levados para frente, que aí mostra que é mais improcedente ainda, também por esse novo fundamento. Assim, por questão de eficiência, eu passaria por cima da diligência e já votaria o mérito, mas não me oponho também a acompanhar, se for dar segurança aí e dar maior conforto para o relator, né, até formar a posição dele e opinião aí de mérito. Eu acompanharia o doutor Daniel também. O problema é que o relator, se vencido na questão da diligência, está negando provimento ao recurso. Tá? Então, de repente, o mais acertado seria realmente baixar a diligência, até
até para que ele, relator, tivesse mais embasado ainda na sua decisão. Tá? Desculpa, senhor presidente, eu não estou conseguindo concordar, porque na celebração do contrato, ele lança banco e ele lança um passivo, não é ali que ele está autuando. Você olha bem, está claro no TVF. O lançamento, na celebração, entrou o dinheiro, ele tem que pagar o passivo, não tem juros nenhum ali. Então, não tem imposto de renda a recolher. Então, tudo que está, assim, está sendo discutido, eu não concordei nem com o mérito dessa discussão. O lançamento é após. Ou seja, venceu o contrato, ele repactou o contrato, é isso que está a discussão. Ele baixa o passivo e refaz aí surge juros, sobre esses juros, ele entendeu que deveria recolher. Só que ele não verificou se houve o recolhimento após em relação a esses beneficiários. Por que eu negaria provimento ao recurso? Porque ela apresentou, os documentos foram apresentados por amostragem. Foi muito bem apresentado, mas por amostragem. Ela pegou o contrato do senhor Demetrios e demonstrou agora, na sede recursal, por amostragem. Eu acredito que deveria fazer uma averiguação melhor. Mas eu não tenho a declaração do senhor Demétrio, eu não tenho a efetiva certeza de que houve o recolhimento após. Então, eu votaria porque não teria outro jeito, mas para mim tem que fazer diligência. Okay. Agora, eu não vou derrubar um auto que, de fato, ele deixou claro aqui, mostrou o lançamento contábil, mostrou o documento, enfim, é isso. Ok. Carlos André. O microfone, Carlos, não estou ouvindo. Eu encontrei, vamos dizer assim, uma referência àquilo que eu estava perguntando, no item 3.2 lá do TVF, e que ele fala, né, quando da prorrogação do contrato de mútua, ele diz como é que é feito o lançamento contábil, né, a débito da conta lá de passivo de cessão de crédito, que tinha sido creditada no momento da realização do contrato, e também débito na conta de juros sobre mútua a pagar, né? E aí um novo crédito na conta de cessão pelo novo contrato, né? Agora, aí ele fala, restou comprovado que os valores efetivamente relacionados aos encargos, incidentes sobre empréstimos decorrentes do contrato foram creditados contabilmente aos mutuantes, materializando dessa forma o fato tirador. Quer dizer, mas não fica claro para mim em que momento ele está considerando a ocorrência do fato tirador exatamente. Se o lançamento do crédito tributário ocorre neste momento aqui, que ele dá a baixa dos juros sobre mútuo a pagar, com a repactação do contrato e com o lançamento a crédito do novo contrato, se é exatamente nesse momento que ele lança ou não, né? Até por conta do comentário feito pelo conselheiro Daniel antes, né, de que o lançamento teria sido feito levando em consideração a data da contratação. Não me parece que seja esse o caso, porque no item 3.1 ele fala que no momento da contratação é débito de banco e crédito de passivo, cessão de crédito. E o valor que ele está baixando, que seria, vamos dizer, a razão, né, da incidência do IR-fonte, é uma outra conta, que é a conta de juros sobre mútuo a pagar. Né? Ele não traz aqui em que momento exatamente ele está considerando se é ele vinculou a prorrogação do contrato. Doutor Carlos, tem uma tabela, folha 86, ele fez várias tabelas e vinculou os valores com os documentos. A tabela de folha 86 talvez explique melhor, mas eu vou citar outras tabelas aqui, que ele fez uma série de cruzamentos, tá? Por exemplo, folha 75, ele demonstra cada valor com as pessoas físicas, entendeu?
E se eu fiz essa análise, conferi alguns documentos por amostragem com as tabelas, e os valores estão coerentes. Então, ele fez um cruzamento, enfim. E tem uma coluna aqui de crédito, eu fiz, que agora eu não anotei qual foi a análise por amostragem que eu fiz, mas essa tabela de folha 86 tem a coluna data do crédito contábil. Aí a tabela de folha 85 mostra o mês em que foi celebrado o contrato, o mês. Então, acredito que daí já dá para tirar alguma conclusão nessa dúvida que ele esclarece no TVF lançamento. Eu vou abrir a palavra para o conselheiro Daniel e depois para o conselheiro Camerano, e vou pedir para a gente encerrar as discussões. Eu já tenho na minha cabeça aqui a minha ideia do que fazer, mas eu vou colocar depois, tá? Porque eu estou vendo que a gente não vai chegar numa conclusão aqui, tá? Então, eu vou abrir a palavra para o conselheiro Daniel e depois para o conselheiro Camerano, por favor. Presidente, até também para sugerir um encaminhamento, porque assim, como o relator ele está no mérito encaminhando por negar provimento por conta da situação que ele relatou aí, então acho que mais prudente realmente converter em diligência. Eu fiz essa observação porque, se vocês observarem, uma série de datas e fatos geradores indicados no auto de infração coincidem com a data da assinatura do contrato, dos contratos de mútuo. Então, por isso que eu entendi que o fiscal também utilizou. E o próprio item 3.2, citado pelo Carlos André, deixa claro que ele contabilizou o crédito contábil, ele não está contabilizando o efetivo pagamento. Então, para mim, continuo com a compreensão de que ele está autuando provisão aqui. Mas eu acho que o encaminhamento melhor para a gente seria realmente deliberar sobre a diligência e deixar isso para o retorno aí com essas vinculações mais bem feitas aí. Ok. Conselheiro Camerano. Pois são essas dúvidas que ocorrem, né? Porque se você pegar lá o valor do auto de infração e ver na matéria tributável, que é importante estar lá na auto de infração, a base de cálculo do tributo, né? Ou da multa, no caso do juro. Tem que ver, eu volto a insistir, se ele fez, como está aqui no TVF, que para mim, eu estou lendo apenas uma parte do TVF aqui, que ele diz que estou comprovado que os valores efetivamente relacionados aos encargos incidentes sobre empréstimo, decorrentes, contrato de mútuo, foram creditados contabilmente aos mutuantes, materializando desta forma o fato gerador da obrigação tributária. Bom, se é isso que ele pega a provisão e faz o cálculo do tributo, eu discordo, né? Agora, se ele está fazendo o cálculo do tributo lá, enfim, sobre um juro que foi repactuado, aí eu concordo com o relator, porque se nós estamos baixando diligência, eu tenho que entender que a premissa do relator é que ele entende que não foi feito o tributo sobre o crédito contábil. Eu tenho que entender assim. Né? Eu tenho que entender assim. Ou, senão, não seria o caso de baixar em diligência, porque se nós entendermos, se ficar comprovado que o tributo foi apurado em cima de um crédito contábil, se que o auditor lá que lançou entende que foi materializado o fato gerador com crédito contábil e não aquele eventual crédito após o vencimento dos juros, aí eu entendo que o lançamento não carece de credibilidade. Essas coisas que tem que ficar definido. Ok. Eu vou encaminhar a votação e vou fazer o meu encaminhamento de voto previamente já, tá? Até para que é pela realização da diligência e observando ao relator, para que ele verifique a pertinência, eu acho que está bem revelado, né? Das observações que foram feitas aqui pelo conselheiro Daniel, conselheiro Letícia, conselheiro Carlos André, principalmente pela observação que foi feita agora pelo conselheiro Camerano, né, que para mim também traz esse tipo de dúvida, de questionamento. Eu estou vendo que muita gente está com muito questionamento, eu acho que baixar o processo de diligência pode ser salutar, digamos assim, até para que nós mesmos tenhamos mais tempo de analisar o processo com a profundidade que ele pelo que eu estou vendo, está exigindo. Tá? Então, assim, nós estamos
estaríamos baixando em diligência para que a autoridade fiscal se manifestasse em relação àqueles pontos que vão ser levantados pelo relator, e vamos, ao mesmo tempo, ter tempo de revisitar esse processo com mais calma para verificar essas questões, né, que estão nos trazendo essas dúvidas todas, tá? Pelo menos para mim vai ser bom por conta disso, né? É uma matéria que ela é simples, mas ela suscita divergência de opiniões, tá? Então as coisas têm que estar bem claras, né? Todos os pontos têm que estar bem claros para que cada um possa tomar a sua decisão, tá ok? Doutor Camerano, o voto então é pela conversão do julgamento em diligência. Ok, nesse sentido, presidente, é bom então que tenhamos aí mais oportunidade para debater o processo, independentemente do resultado da diligência. Ok. Eu acompanho então o relator. Exatamente. Doutor Daniel. Vou acompanhar o relator, presidente. Doutor Carlos André. Acompanho. Doutora Luciana. Também voto com o relator pela diligência, presidente. Doutora Letícia. Eu também tive que fazer a diligência para amadurecer o meu voto anterior, enfim, realmente não é fácil, a gente precisa ter o convencimento, né? Então, eu acompanho a diligência também, presidente. Doutor André. Também acompanho a diligência, presidente. Também acompanha a diligência. Temos, então, por unanimidade de votos, converter o julgamento de diligência nos termos do voto do relator. Tá ok, doutor Leandro? Obrigado, presidente. Faço votos de saúde à senhora, senhores e suas famílias. Muito obrigado, doutor. Para o senhor também, tá? Grande abraço. Obrigado. Até a próxima. Muito bem. 2 processos e 0. Está 100%, presidente. 2 processos e 0 julgamentos. Mas é isso aí. Vamos fazer um pequeno intervalo, gente, tá? Tá bom. 3 minutinhos para tomar aquele cafezinho. Quero dizer para os senhores que hoje eu tenho um bolinho, né? Não é o bolinho da patroa, mas é um bolinho que vocês vão gostar de ver, que é uma delícia, é uma maravilha, né? Comprado e elaborado perto da casa do doutor Carlos André, né? Próximo ali à sua residência. Depois eu indico para você onde é que é. É numa casa, não é uma casa comercial, é umas meninas que fazem para vender para fora. Uma delícia, Carlos André, um espetáculo, né? Mas isso é para depois do intervalo, depois eu mostro para vocês, tá? Isaías, por gentileza, você pode interromper a gravação?